Você já sofreu algum insulto sem motivo? Já foi maltratado por ser imigrante, por exemplo? Olha, os ataques por raça, etnia, gênero e religião estão crescendo e muito aqui no país. Esse tipo de ação é conhecida como crime de ódio e só na Flórida cresceu mais de 71% nos últimos 2 anos. O estado tem o segundo maior número de grupos radicais no país, atrás apenas da Califórnia. A Carla Marinho foi checar essa história. Existem pelo menos 68 grupos de ódio na Flórida. Eles defendem diferentes ideologias, como racismo, sexismo, neonazismo e até supremacia branca, como os envolvidos na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, por exemplo. Os grupos extremistas estão crescendo mais aqui no Sunshine State do que em qualquer outro lugar do país. E, como resultado disso, estão crescendo também os crimes de ódio. Nos últimos 2 anos, aumentaram 71%. Em 2021, foram registrados na polícia mais de 200 casos de violência e mais 500 denúncias. Estudos da Southern Poverty Law Center, uma organização que acompanha crimes de ódio em todo o país, apontam que a Flórida é o lar de organizações intolerantes, como os supremacistas brancos, KKK, nacionalistas como Proud Boys, extremistas, neonazistas, skinheads, movimentos separatistas negros como a Nação do Islã e Panteras Negras, além de outros. Olha, e os especialistas afirmam que, como os Estados Unidos possuem na primeira emenda o direito da liberdade de expressão, o país não proíbe grupos de ódio e, por causa disso, a radicalização estaria se espalhando cada vez mais de forma invisível nas sombras e agregando pessoas comuns, como advogados, construtores, donas de casa e empresários, por exemplo. O aumento de crimes de ódio tem relação com a falta de empatia que está relacionado a esta cultura das redes sociais. Quando a empatia é acompanhada por despertar mais angústia do que compaixão, ativam outras regiões do cérebro. Portadores de psicopatia apresentam um cérebro com menor espessura da massa cinzenta nos córtex pré-frontal anterior e nos lobos temporais, que seria o que explica a falta de empatia e de sentimento de culpa dessas pessoas. As mesmas regiões afetadas em transtornos de personalidade dramática, entre eles o narcisismo. As redes sociais estão desencadeando um narcisismo patológico que pode se transformar em transtorno. A Liga Antidifamação, conhecida pela sigla ADL, diz que essa onda de extremismo é uma resposta à desinformação geral, raiva e teoria de conspiração alimentada até mesmo por políticos. Nos últimos anos, cresceu muito o número de casos, principalmente envolvendo imigrantes latinos e asiáticos. Há poucos dias, o jornal Américas no Ar mostrou um famoso lutador de jiu-jitsu, Renzo Gracie, brigando no metrô de Nova York por ter sofrido um ataque de xenofobia. O homem insultou o brasileiro porque ele falava português dentro da estação. Ele foi dominado pelo lutador e teve que pedir desculpas. Ou buscamos no processo educacional e governamental meios para equilibrar o consumo das redes, ou teremos um futuro com maiores prejuízos sociais.